Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Câmera Aberta. Hoje o programa não é ao vivo, tá? O nosso programa é gravado, portanto não há possibilidade da sua participação nem por telefone, nem pela internet, viu? Mas eu quero agradecer muito pela sua audiência e convidar para que você fique ao nosso lado ao longo do programa de hoje. Nós temos aqui a presença de um pesquisador. Eu tomo a liberdade de chamá-lo de cientista, até porque ele concluiu recentemente o mestrado numa área de pesquisa que tem tudo a ver com o dia a dia do unaiense, da região. Ele trabalhou uma pesquisa que busca a cura para o câncer, por exemplo, tá? Então nós vamos conversar muito sobre esse assunto hoje. Ele é natural da cidade de Patos de Minas, de Patrocínio, né, Minas Gerais, mas reside aqui no Unaí desde o ano de 2001. Ele se graduou em Biologia pela Unicerp em 1998. Tem duas especializações, uma delas em Genética e outra em Biologia Geral. Recentemente ele concluiu o mestrado em Ciências Genômicas e Biotecnologia. Obteve nota 5 do CAPES e ele fez esse mestrado na Universidade Católica de Brasília. Aqui o Unaí, ele leciona na Escola Manuela, na Estadual, e também é professor na Facto, com uma carga horária mais significativa no curso de enfermagem, mas ministra aulas também no curso de Educação Física e Agronomia. Nós damos as boas-vindas aqui no Câmera Aberta de hoje ao professor e mestre José Antônio Paniagua. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Juninho. Ok, então hoje nós estaremos conversando sobre esses assuntos que mencionei para vocês na abertura, e eu quero registrar que nós trabalhamos aqui sempre com o apoio cultural da Point Telecom, internet de alta velocidade com qualidade, e também Academia Esporte Forma, Vila Verde e Facto. O Câmera Aberta de hoje já começou. Muito obrigado pela audiência de vocês. Como dito, hoje o nosso programa é gravado, portanto não há possibilidade da sua participação, mas eu quero agradecer muito a você pela audiência e mais uma vez reforçar o convite para seguir conosco até o final. Nós vamos falar de genética, vamos falar da busca da cura para o câncer, um objeto de estudo aqui, inclusive, de um pesquisador unaiense que nós recebemos hoje aqui, o professor José Antônio Paniagua. Professor, a sua tese de mestrado, ela versou sobre genética, sobre mutação, e para que os leigos, como eu, que também assistem o programa Câmera Aberta, não fiquem flutuando, vamos dar chão para todo esse pessoal. Vamos primeiro começar com a definição de genética. Quando é que a genética começou a ser objeto de estudo? Com qual motivo? Quem deu início a esses estudos? Então, o conceito de genética, ele é bastante abrangente e cada vez fica mais abrangente. Mas nós podemos dizer que a genética é o ramo da biologia que estuda como que o material genético é transmitido de pais para filhos. O material genético é o DNA, né, em todos os seres vivos que possuem célula, né? Sendo animal ou vegetal. Isso, qualquer ser vivo, né? Tá. Então, como é que esse material genético ele é transmitido de pais para filhos, né? Sim. Qual é a natureza química desse material genético? Então, esse é o estudo da genética. Começou com Mendel no século XIX. Começou com Mendel por volta de 1865, né? Sim. Estudando vegetais, mais apropriadamente ervilhas de cheiro, né? Mas ele estudou também características em feijão. Enfim, Mendel estudava geralmente um tipo de vegetal que nós chamamos de leguminosa. A leguminosa é qualquer vegetal cujo fruto está dentro de uma vagem, como soja e outros mais. Então, Mendel começou seus estudos em ervilha de cheiro. E qual era o objetivo dele? Era exatamente verificar como
que característica presente nos pais passavam, né, de pais para filhos. Tá. Então esse era o objetivo dele, queria saber o que tinha, né, Que tipo de informações? que tipo de informação que havia nos pais e como que essa informação era vinculada de pais para filhos. Tá. Ele deu o pontapé inicial nesses estudos, mas a sequência foi bastante significativa ao longo dos anos. Eu quero sugerir que o senhor coloque para nós, né, que tipo de benefícios e que tipo de vantagens que o ser humano obteve a partir desse estudo mais dedicado da genética. Então, realmente, como você já falou, Junei, frisou muito bem, John Gregor Mendel, monge agostiniano, ele realmente deu o pontapé inicial nos estudos da genética, né, de modo científico, porque já havia alguns estudos, mas era tudo até então empírico. E Mendel começou a estudar a genética de modo científico. Tá. Né, vamos lá, gente. Empírico, né? O empirismo faz e verifica o resultado. Erro e acerto. É por aí? Não, o empirismo é tipo aquele conhecimento observacional do cotidiano, né? Que, por exemplo, uma geração observa, passa para outra, né? Mas não tem nenhum experimento. Não há muita experimentação. Não há experimentação. Não há experimentação, nenhum método, né, disponível para que possa trazer resultados seguros. torná-lo, dar crédito a esse tipo de conhecimento. Né? Então, o Mendel deu crédito porque Mendel era um conhecedor profundo da matemática, da estatística, né? Então, Mendel começou seus estudos dando crédito à genética. Bom, e quando você fala, por exemplo, do benefício da genética hoje em dia para o ser humano, em termos de alimentação, de doenças, o benefício é muito grande, porque, pelo que se sabe, né, desde os egípcios, o ser humano ele faz cruzamento entre vegetais, entre animais que ele mesmo domesticou, mas esses cruzamentos eram de forma, e ainda são muitas das vezes, de forma muito aleatória, não é? E são demorados. Com uma produção melhor, claro, melhor do que os anteriores, mas são cruzamentos aleatórios que muitas das vezes não dão em nada. Então a genética, hoje em dia, ela melhorou demais esses cruzamentos e essa produção, tanto animal quanto vegetal. Tá, isso significa mais qualidade e maior quantidade. Exatamente, significa mais qualidade e maior quantidade. E quando a gente fala em qualidade, esses estudos, eles visam, por exemplo, eliminar ou amenizar qualquer forma de prejuízo à saúde, que é bem diferente do que nós ouvimos muitas das vezes nos comentários leigos, quando se fala, por exemplo, de alimentos geneticamente modificados. Transgênicos. Isso. Então, eles são bem diferentes porque são muito bem estudados. Inclusive, Junei, gostaria de frisar aqui que qualquer pessoa que quiser verificar a nossa lei em relação aos transgênicos, em relação a esses alimentos geneticamente modificados, é a melhor lei do mundo. É a melhor lei do mundo. No que diz respeito à segurança. No que diz respeito à segurança, não é? Ao tempo que essas pesquisas, esses estudos ficam parados para sofrer todo um processo de avaliação, verificação. Então, aqui no Brasil, eu te digo seguramente, tenho muita segurança no que vou te dizer, que qualquer pesquisa que se faça com o ser humano é o país mais difícil de pesquisar. Tá. Professor, o senhor trouxe aí à memória a questão de cruzamentos feitos na Grécia, no Egito, exatamente, enfim. Exatamente. Que cruzamentos mais antigos existem? Nós sabemos aí a questão do burro, do jumento, da mula, e tem a questão dos híbridos também. Exatamente. Quais são os exemplos mais antigos? E qual a característica do híbrido, por exemplo? Então, os híbridos, de modo geral, hoje a gente até tem outro nome para os híbridos, né? Hoje a gente chama de heterozigose, né? Então, os híbridos, esses híbridos, de modo geral, eles são mais robustos, mais vigorosos, né? É o caso, por exemplo, que você citou aí, da mula, ou mulo, né? Então, é um animal que consegue aplicar força melhor que o pai e a mãe.
né? Então eles são mais vigorosos, não é? E agora, em alguns casos, você consegue o híbrido na natureza, como é o caso da mula mesmo, do burro, né? Mas outros não. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos de híbridos em zoológico, né? Em cativeiro, que é Liger, por exemplo, né? Que é quando eu tenho um cruzamento entre um leão e uma tigresa. Então, esses casos, a gente não consegue, se não for em cativeiro. Não é? Então em cativeiro se consegue? Em cativeiro se consegue. E o que resulta do cruzamento de um leão e de uma tigresa? Resulta num animal hoje conhecido como Liger. Olha só. E quando você cruza o leão com a tigresa, esse animal vem a ser chamado de Liger. E quando você cruza o contrário, por exemplo, o tigre com a leoa, aí ele é chamado de Tiger. Então, as primeiras letras aí se referem ao macho e as últimas à fêmea, né? Sim. No cruzamento. E o efeito colateral é que o resultado desse cruzamento não gera filhos. Exatamente. Dentro do esperado não gera filhos, né? Mas existem casos que podem ocorrer ou não se tem registro? Então, eu mesmo não conheço não, mas quando se trata da vida, qualquer caso pode acontecer. Assim. A gente diz mesmo que não foi relatado, né? Para evitar assim, o erro, né? Quer dizer, a gente trabalha pisando em ovos para evitar que a gente diga coisas que já foi publicado e a gente não está sabendo mesmo, não está atualizado, né? Tá, joia. Mas um exemplo assim que eu gostaria de citar para você, Junei, que é muito curioso, é que é muito comum a gente hoje topar com as pessoas, principalmente em eventos, final de ano, por exemplo, no Natal, onde as pessoas costumam dizer que gostam de comer coisas naturais, alimento natural. Então eu gostaria de afirmar para você com toda segurança que dificilmente nós temos um só alimento natural hoje que faz parte do nosso prato. Então, para você ter uma ideia, a nossa famosa cenoura, que é laranja, só é laranja porque o rei da Holanda quis que ela fosse laranja. Ele coloriu. Exatamente. Qual é a cor original da cenoura? Então, a cenoura é como se você visse, por exemplo, uma grama, né? E a raiz fosse esbranquiçada. Tipo aquelas cordas do alho. Né? Então, a cenoura que a gente consome hoje é resultado de manipulação genética. Ela é resultado de vários cruzamentos, porque ela já é alaranjada tem muito tempo, né? Sim. Certo, mas as atuais, aí, as melhores, com certeza tem um cruzamento genético melhorado, né? Eu diria assim. Mas um outro exemplo também é o milho, né? O milho, que inclusive a nossa região produz demais, o teocinto, que é um milho natural, hoje ninguém comeria, porque é uma espiga muito pequena, com pouquíssimos grãos, não é? E que hoje todo o milho que nós temos no mundo, ele é milho híbrido. E ele não consegue viver sem o homem, sem a presença humana, 2 anos. Então esses aí são grandes exemplos que mostram o domínio da genética na atualidade. Então, comida natural hoje é mito. Comida natural hoje é mito. Tá. Professor José Antônio Paniagua, né? Era para ser uma entrevista, está virando uma aula e nós vamos aprender mais com ele a partir dos próximos blocos também. Nós falamos então um pouco de genética, de cruzamentos e a partir do próximo bloco vamos falar um pouco sobre o câncer, né? Vamos conhecer porque a tese de mestrado do professor buscou uma alternativa para a cura do câncer. É um trabalho que recebeu nota 5 no CAPES, isso é nota máxima, não é? O mestrado nota 5, né? Então, o mestrado nota 5, que é na CAPES, que é o órgão máximo que regula esses mestrados e doutorados, quer dizer máximo de desempenho e qualidade. Olha só. Só não é padrão internacional, que é nota 6, né? Pronto, então, mas está no caminho, né? Então, eu vou começar o próximo bloco, o senhor vai ficar me devendo essa definição. O que é câncer, tá? É a primeira resposta que a gente vai obter no início do próximo bloco. O programa de hoje não é gravado, aliás, é gravado, né? Não é ao vivo, portanto, não é possível a sua participação. Vamos para o nosso primeiro intervalo, já já o Câmera Aberta está de volta.
a menor distância entre duas pessoas. A Implanor é a menor distância entre você e o sorriso dos seus sonhos. Implantes dentais inovadores, com segurança, qualidade, tecnologia e materiais nobres. Na Implanor, implantamos novos dentes em até 36 horas, com opcional de conforto, sedação médica com especialista. Implanor, fone 3677-7003. Foram entregues os prêmios do último sorteio da 8ª campanha Amigos do Abrigo Frei Anselmo. Maria Aparecida recebeu o prêmio de R$500. Rayane recebeu R$1.000. A TV Rio Preto ganhou o prêmio de R$1.500. E Luciana Barbosa levou para casa o prêmio de R$20.000. E atenção, já começou a 9ª campanha. Adquira seu carnê e boa sorte! Sementes Nelore oferece ao mercado agrícola e pecuário sementes forrageiras para pastagens de altíssima qualidade, que passam por um rigoroso controle em todo o processo de produção. É por isso que a Sementes Nelore se destaca no mercado de forrageiras. Sementes Nelore nasce e cresce forte. Obrigado ao homem do campo. Lions Clube apresenta terceiro baile dos namorados. Dia 12 de junho, às 22 horas, no Hotel Curva do Rio. Animação, banda Sex Fashion. Garanta sua mesa. Baile dos Namorados. Realização Lions Clube Unai e Clube das Domadoras de Unai. Atenção, atenção! Grande inauguração da Igreja Apostólica Jesus Cristo é Vida. Sexta-feira, 13 de junho, às 7:30 da noite. Participação especial do Bispo Valdinei Santiago, irmão do apóstolo Valdemiro Santiago. Presença confirmada do cantor Ezequias Santos. Não perca, será uma noite inesquecível. Igreja Apostólica Jesus Cristo é Vida, o lugar da sua vitória. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos de volta com o programa Câmera Aberta. Lembrando que hoje o nosso programa é gravado, portanto, impossível a sua participação pelo telefone ou mesmo pela internet, tá? No entanto, o programa está sendo transmitido também pela internet, viu? Nós recebemos hoje o professor José Antônio Paniagua. Ele é pesquisador, concluiu recentemente o seu mestrado na Universidade Católica de Brasília e que tem como objeto de estudo o câncer, né, que tanta gente tem matado nesse Brasil, afora, no mundo, por que não dizer, e mais especificamente aqui o UNAI, que tem uns índices também preocupantes. Professor, qual é a definição de câncer? O que é essa doença, o câncer? Então, Junei, existem vários conceitos para o câncer, mas basicamente eu te diria que o câncer é cerca de 250 doenças. Eu posso explicar isso melhor depois. Sim. Então, o câncer é cerca de 250 doenças que, no geral, traz cerca de 6 características principais. Não é? E essas 6 características, por exemplo, são proliferação celular descontrolada. Ou seja,
a célula cancerosa, ela prolifera, ela reproduz de modo incontrolável, porque a célula cancerosa, ela não obedece à comunicação celular, à sinalização para que ela pudesse parar de dividir à medida que já tivesse um número X, um número ideal. Tá. Então, Esse descontrole na sua reprodução vai causar que tipo de efeito? São os tumores? exatamente. Tá. Então, o tumor, né, o oma, né, que você fala, por exemplo, aí, como sufixo da maioria dos cânceres na classificação, como, por exemplo, sarcoma, carcinoma e outros mais, então vai levar a esse tumor, dado o aumento numérico das células, e não só o aumento numérico, o aumento também no volume das células, porque essas células cancerosas, quanto maior o grau de desdiferenciação que elas sofrem, maior também é o número de anomalias que elas guardam, que elas têm. Então, uma das características no câncer observado na maioria dos cânceres é essa reprodução, né, rápida, ela é rápida E fora de controle. e fora de controle. Tá. O senhor né? usou dois termos técnicos aí, eu não posso me furtar a responsabilidade de pedir que o senhor explique. Sarcoma e carcinoma. Exatamente. O que é? Então, existe uma classificação para os cânceres de acordo com o tecido que o câncer está acontecendo. Tá. Não é? Então, por exemplo, quando a gente tem um câncer de tecido epitelial, então a gente chama de carcinoma. É o mais externo, o tecido epitelial. Não, nem sempre, mas é o mais comum. Ah, o mais É o mais comum. Tá. Né? O carcinoma, geralmente, dado as características do próprio tecido, por ser um tecido de autorrenovação, facilita as mudanças necessárias para que possa desaguar em um câncer. Esse é o carcinoma. E o Carcinoma. sarcoma? E o sarcoma é quando tem-se um câncer a nível de tecido muscular. Sim. Aí então a gente tem o sarcoma. Tá. Né? E ainda faltam 5 características. Assim, então. básicas. Então, esta é uma das características, a proliferação celular. Agora, por quê, né? Por que a célula não mais obedece à sinalização extracelular, que é uma forma que as células têm de comunicar? Ela não obedecendo, dado por algum tipo de mutação, geralmente é a mutação, né? Mutação somática, ou seja, que nós adquirimos no decorrer da vida, e eu posso te dizer que no decorrer da vida em idade mais avançada, na grande maioria dos casos, salve os cânceres hereditários, que são cerca de 5%, no máximo 10% de todos eles, e as leucemias. Mas, no geral, o câncer é uma doença da idade avançada. Tá. Então, por exemplo, câncer sempre existiu, né? Só que antes as pessoas não chegavam a uma idade como chega hoje para poder ser detectado, para poder verificar, identificar Compreendo. isso melhor. Então, a célula não recebendo, voltando aí à sua pergunta inicial, a célula não obedecendo à sinalização celular, ela vai replicar, ela vai dividir, vai aumentar isso numericamente, o tamanho dela também é anormal, não é? E essa célula, ela deveria morrer, já que ela traz em si tantas anomalias, ela deveria morrer por um programa chamado morte celular programada, também pode ser chamado de apoptose. Mas a apoptose, ela está ausente nas células cancerígenas. É um comando de autodestruição. De autodestruição, porque aquela célula morrendo, ela não vai dividir e as suas características maléficas não vão passar para as células filhas. Tá. Só que esse programa, como ele está no DNA, ele também é alterado. É por isso que em qualquer câncer, o que nós temos lá é mutação. Aí vai depender de que tipo de mutação que ocorre, mas não vamos ter um câncer que não seja por mutação. Sim. Né? Assim, até que na atualidade a gente pode falar em câncer epigenético, né? Que não seria aí uma alteração a nível de DNA, né? Os cânceres epigenéticos, mas isso ainda são estudos
muito recente que é melhor a gente não falar por hora, né? Mas então, outra característica da célula cancerosa é o fato de que as células normalmente elas estão presas umas às outras, elas têm uma adesão e a célula cancerígena ela perde essa adesão. Uma outra característica que a gente pode arrolar também é o fato das células elas terem orientação, elas sabem onde elas devem estar. Em que parte do corpo é a área de atuação dela. Exatamente, elas perdem essa orientação. Então uma célula quando ela começa a dividir e ela começa, digamos assim, a encostar, né, em outras células vizinhas, para ela ter um programa de inibição por contato e a célula então pararia de dividir assim que ela toca nas células vizinhas. Mas esse programa também é perdido. E a célula, então, ela não é inibida pelo contato com células vizinhas. Se ela está doente no estômago, por exemplo, pode ir para o pulmão. Isso no caso de metástase, dado a distância entre o pulmão e o estômago. Agora, o câncer, de modo geral, o que acontece é que ele vai invadindo tecidos vizinhos primeiro, né? A invasão. E essa invasão, ela pode acontecer por uma ou por duas vias. Uma das vias é a sanguínea e a outra é a linfática. Então, os cânceres, eles se diferenciam. Então, e muito. Daí o motivo de dizer que o tal câncer, hoje em dia, é cerca de 250 doenças. Por quê? Porque, assim, de modo bem simples, Junei, nós poderíamos dizer que se você tem um câncer de estômago, ou eu tenho um câncer de estômago, e mais 10, 20 pessoas têm câncer de estômago, cada um desses cânceres são personalizados. Ou seja, o seu é só seu, o meu é só meu. Então o tratamento que funciona para um pode não funcionar para outro. Pode não funcionar para outro. E isso é aí, por exemplo, um problema sério. Embora a gente já tenha tratamento, por exemplo, de câncer para cólon retal, né, utilizando tecnologia de ponta, né, que é utilizando aí, se por acaso esse câncer for um câncer em que o gene Carras esteja mutado, que é um dos genes, que é o gene que eu estudei na minha dissertação, se ele tiver mutado, tem como você silenciar esse gene. E aí então você produziria um tratamento, caso também, lógico, né, fosse um câncer em estágio inicial. Esse é o nosso assunto para o terceiro bloco, né? E infelizmente o segundo bloco já está acabando. Uma outra característica nos bastidores nós conversamos é que a célula cancerosa ela é imortal. Exatamente, muito bem lembrado, Junei. A célula cancerosa ela é imortal. Se é imortal, como é que se trata o câncer? Então, esse é para o próximo bloco? Não, pode ficar. Então, como é que trata o câncer? O câncer é difícil tratamento. O tratamento para o câncer ele é preventivo, né, que aí já é uma forma assim, de prevenir, não mesmo de tratar. E exatamente quando você fala em tratamento é porque você não tem cura. Né? A cura em câncer é a cura cirúrgica. Né? Quando retirar você a área que está afetada. Exatamente. Então você retira a área afetada e retira com muito cuidado, né? E o Brasil é falho nesse tipo de cirurgia, porque muitas das vezes não faz a cirurgia da maneira que deveria fazer. E eu posso dar um exemplo depois, quando a gente estiver falando de vesícula biliar, que foi algo que eu estudei melhor. Então, se não tem cura e o que se pode providenciar é a retirada cirúrgica da área afetada, quanto mais cedo o diagnóstico, mais importante para se ter uma, entre aspas, cura. Exatamente. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Bom, nós estamos conversando hoje com o professor e mestre